quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos nessa manhã meditar na palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 16. Conforme falei na semana passada, irmãos, nós no decorrer aí desse segundo semestre, até o final do curso de imersão bíblica, nós vamos meditar aqui no culto da manhã em palavras que estão em cada carta que nós estudamos. Nessa manhã nós estudamos as duas cartas de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler então 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 18. Na semana passada, você vai se lembrar, nós lemos aqui uma palavra em Romanos, onde nós falamos sobre a vida de Febe, né? Vidas que são vidas cuidadoras, vidas preciosas, vidas que amparam. E nessa manhã, eu quero destacar aqui para vocês conselhos preciosos. Esse texto que nós vamos ler aqui agora, que nos instrui a respeito de questões muito práticas da fé e da vida com Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã, que ela possa ser instrução para o nosso coração, para a nossa prática diária, Senhor, na tua presença. Nos ajude, Senhor, a crescer na fé, rumo à maturidade. Senhor, nós te agradecemos pela palavra da semana passada, e que essa palavra de hoje seja ainda mais proveitosa para nós, em nome de Jesus. Esteja abrindo, Senhor, cada coração aqui nessa manhã. Abençoa, Senhor, aqueles que assistem pela internet. Senhor, esteja abençoando as vidas de todos que recebem a tua palavra. É a oração que eu faço a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, deixando sua Bíblia aberta aí para a gente ir acompanhando o texto lido aqui. Amados, tema da mensagem, conforme falei aí, conselhos preciosos. Na semana passada, nós lemos ali as últimas palavras de Paulo aos Romanos. Você vai se lembrar que ele manda uma carta de recomendação a respeito de uma diaconisa chamada Febe. E nessa carta de hoje, na carta aos Coríntios, a primeira carta, nós lemos aqui conselhos finais que Paulo vai dar àquela igreja depois de todas as exortações que ele já havia dado. Nós vimos que a primeira carta aos Coríntios é uma verdadeira cajadada do começo até o final, né, Simone? É exortação atrás de exortação, porque o povo estava precisando. E depois de todas aquelas exortações duras, porém necessárias, Paulo conclui a carta trazendo conselhos finais. Traz palavras agora, resumindo tudo o que ele falou em termos práticos. Olha, eu quero que vocês vivam isso daqui que eu estou falando agora. Pegando todas essas palavras que vocês receberam, vocês agora vão fazer assim. E ele escreve então esses conselhos finais, que é algo muito comum nas cartas paulinas. Você vai ver aí que boa parte das cartas que Paulo escreve, ele termina Eliane dizendo conselhos finais. Você vai ver que isso é muito comum nas cartas. E ele vai ali dando orientações para os irmãos viverem. E nesse texto aqui especificamente, é muito importante essa leitura e muito necessária, porque ela nos lembra também a igreja em Corinto como ela estava. Nós estudamos aqui nessa manhã, Isabel, que a igreja em Corinto era uma igreja enferma, uma igreja problemática, irmã Elza, uma igreja muito difícil.
eu leio essas instruções finais aqui, Rogério, eu vejo como que eu vivo para não me tornar igual àquilo que eles eram naquele momento. Quando a gente pega essas instruções aqui, são orientações para os irmãos de uma igreja enferma, orientações para uma igreja dividida, orientações para uma igreja que precisa se reerguer. Então nós temos aqui, irmão Ronaldo, um resumo de tudo aquilo que nós precisamos viver para não sermos enfermos, divididos e nem ficarmos caídos por aí. Essa palavra ela é muito importante, muito necessária. Nós precisamos então lê-la com muita atenção. Esse texto, se nós lermos com atenção e colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos poder edificar uma igreja saudável. E eu quero entrar então no primeiro ponto dessa mensagem com você. Se quiser anotar, anote aí. Permaneçam vigilantes sempre. A primeira palavra que Paulo vai dar aqui, Florisvaldo, para eles é: permaneçam vigilantes sempre. Permaneçam vigilantes sempre. Vem comigo aqui no versículo 13 e versículo 14. Vamos ver aí o que Paulo vai dizer aqui. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Ele vai começar dizendo aqui para a igreja que uma igreja que tomou tanta exortação, que recebeu tanta palavra de correção, Paulo vai começar dizendo para eles agora o seguinte: sejam vigilantes. Só faltou colocar ali, né? Pelo amor de Deus, né? Vigia nessa terra, vigia onde vocês colocarem o pé de vocês, sejam vigilantes, meus irmãos. O que ele quer dizer com isso aqui, Patrícia, nessa palavra? Permanecer vigilante é aquilo que você recebeu, não deixe cair no esquecimento. A Viviane, a palavra que essa igreja recebeu, eles não poderiam se dar ao luxo de desperdiçar essa palavra. Permanecer vigilante, Andréia, é receber a palavra de Deus e guardá-la no meu coração e não permitir que ela caia no esquecimento. É claro que eu não vou me lembrar de todos os tópicos, de todas as pregações que eu ouvi até hoje na minha vida, mas quando eu absorvo os princípios da palavra no meu coração, mesmo que eu não me recorde de cabeça as mensagens todas que eu ouvi até hoje, aqueles princípios vão me ajudando para que a cada dia, a cada semana, eu dê mais um passo na minha caminhada com Deus, eu cresça um pouco mais, Denise, na maturidade espiritual. Então, Idinha, permanecer vigilante é receber a palavra e não deixar que ela entre no ouvido e saia por outro. O que ele está dizendo para aquela igreja, basicamente, irmã Beth, é o seguinte: olha, vocês ouviram que a divisão de vocês é um sentimento de facção, arranca isso de vocês em nome de Jesus. Quando aquela carta é lida, ela precisa agora ser guardada, Odaléia. Eu não posso continuar vivendo divisão na minha vida. Eu não posso mais, André, dizer que, não, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de pessoa tal, eu sou do fulano. Não, eu preciso receber essa palavra e colocá-la em prática na minha vida. E aí ele vai esmiuçar isso. Ele vai esmiuçar em 3 situações. Ele vai começar dizendo assim: para ser vigilante, a primeira coisa que vocês têm que fazer é, sejam firmes na fé. Ele vai dizer isso aqui, versículo 13, fiquem alertas, vigiem, vírgula, permaneçam firmes na fé. Permanecer firme na fé é permanecer firme no fundamento da palavra, é permanecer firme em cada instrução que a palavra me ensina. Tiago, como que eu fico firme na fé hoje na minha vida? É no meu ambiente de trabalho, é no meu lugar onde eu moro, onde eu estudo, pelas ruas que eu passo, nas conversas que eu tenho, colocar em prática, Isaac, fundamentos da palavra que eu aprendi, que eu estudei, que eu ouvi, e eu preciso agora colocar em prática na minha vida, é fundamentar a minha vida por aquilo que eu tenho aprendido, Fernanda, na caminhada com Deus, é não deixar que as coisas se tornem apenas teoria, mas sejam também prática. Quando ele vai dizer permaneça firme na fé, é conheça a palavra de Deus, conheça aquilo que você crê. E amados, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiz esse comentário aqui na nossa escola dominical dos adultos, e agora eu falo para todos que estão aqui para poder ouvir. Uma das coisas que a gente precisa vigiar muito é exatamente nisso aqui, porque
nós, infelizmente, convivemos com muitos casos de pessoas que conhecem as histórias bíblicas, sabem quem foi Davi, quem foi Golias, quem foi Salomão, quem foi Pedro, quem foi Paulo, conhece as histórias, mas falha em conhecer a aplicação daquilo que elas aprendem. Como que eu aplico, irmão Ronaldo, essa palavra que eu estou ouvindo agora, amanhã na minha casa? Hoje na minha casa, como que eu coloco isso em prática na minha vida? Porque o Evangelho é prático. Lembra que eu falei na semana passada? O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é algo que eu experimento. Não é apenas uma teoria que eu ouço, que eu escrevo, que eu memorizo e vou seguindo e repetindo como se fosse um mantra. O Evangelho é algo que eu aprendo e coloco em prática na minha vida. Pastor, o que é fundamento? Fundamento é que eu sou salvo pela graça de Jesus. Fundamento é que eu não mereço a salvação, mas mesmo assim Ele me deu. O fundamento é que eu sou fraco e a minha força vem do Senhor, ou seja, eu pego esses fundamentos e isso me ensina a ser o quê, por exemplo? Alguém humilde. O Evangelho me ensina a ser humilde. Se tem uma coisa que o Evangelho não me ajuda a ser, é alguém autossuficiente. Um religioso autossuficiente é totalmente o oposto do que o Evangelho ensina. Ah, não, olha, eu sou uma pessoa moralmente padrão, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu estou acima do bem e do mal, graças a Deus eu não sou como aquela pessoa ali. O Evangelho, ele me ensina o contrário, ele me ensina a servir, ele me ensina o seguinte, olha, eu olho e eu vejo a fraqueza do Tiago, eu vejo a fraqueza do Rogério, eu vejo a fraqueza em mim, eu falo assim, olha, um fraco serve outro fraco. Uma pessoa necessitada de Deus, serve outra pessoa necessitada de Deus também, pegando o fundamento, transformando em prática. Isso é algo que nós precisamos viver, amados. Paulo vai dizer isso para eles, para a igreja de Corinto, por exemplo, isso aqui é muito fácil. O camarada lá que estava se envolvendo com prostituta, que ele vai dizer lá, olha, tem gente se envolvendo com prostituta na igreja aí, ó. O que é? O fundamento é a prática para ele, o fundamento é, prostituição é pecado, abandone isso na sua vida. Alguém que está vivendo em divisão, divisão é pecado, abandona isso na sua vida. O amor, o perdão, a misericórdia é o que Deus tem para você, viva isso na sua vida. Nós precisamos lembrar constantemente para nós. Quando você ouve uma palavra, e eu deixo essa mensagem para todos nós aqui, toda palavra que você ouvir, Eliane, Zelinha, Odaleia, todos nós aqui, toda palavra que você ouvir, você tem que pensar o seguinte, como que isso é prático na minha vida? Porque, amados, a minha rotina é diferente da sua, a rotina do irmão que está do seu lado é diferente da sua, nós vivemos em contextos diferentes, e a gente precisa ouvir a mensagem e pensar o seguinte, no meu cotidiano, como essa palavra se aplica, nos meus negócios, no meu relacionamento com a minha família, no meu casamento e por aí vai. E ele segue dizendo aqui, avançando, firmes na fé, uma outra coisa que ele vai falar, mostrem coragem, uma pessoa corajosa é uma pessoa que não se abate facilmente, é uma pessoa que, irmã Elza, diante dos problemas, diante das ameaças, ela permanece ali firme no posicionamento dela, ela permanece firme ali na fé dela, e a gente chama de uma pessoa corajosa, é uma pessoa de longa duração na palavra, no Evangelho e na vida com Deus. Quando Paulo vai dizer aqui, olha, sejam corajosos, ninguém fala, né, por exemplo assim, vamos supor, você vai fazer uma viagem, né, vamos supor que a Isabel vai viajar, fala um lugar que você gosta aí, Isabel, um lugar que você tem vontade de conhecer, Portugal, a Isabel vai para Portugal, vai fazer uma viagem maravilhosa, ninguém vai prezar, a irmã Elza não vai chegar para a Isabel e vai falar assim, Isabel, seja corajosa, tá, meu irmão, ela vai para curtir a viagem lá, coragem, não precisa de coragem, vai ser fácil. Quando alguém fala para você ter coragem, é porque já está pressupondo que, olha, vai ter dificuldade. Aí sim, quando eu vou para um lugar onde eu vou servir, às vezes eu não sei o que eu vou encontrar lá, seja corajoso. Se alguém chegar para você e falar, seja corajoso, você já entende, falou, opa, peraí, tem coisa aí para vir aí, eu posso encontrar alguma coisa difícil. Paulo já está agora deixando claro, Simone, para aquela igreja o seguinte, olha, sejam corajosos, vocês foram alinhados aqui agora, mas o céu não desceu para a terra ainda não. A vida vai ter dificuldade, sejam corajosos. Saiba que no meio do caminho você vai ter que lidar com coisas que vai exigir de você posicionamento firme. E é como eu falava aqui na Quinta Profética, eu trago isso também para nós hoje. Amados, decepção faz parte da caminhada, infelizmente.
porque estamos rodeados por seres humanos, estamos rodeados por pessoas que uma hora vai falar alguma coisa que de repente eu não vou gostar, vai falar de uma maneira que de repente eu não vou gostar, vai agir de uma maneira que talvez vai pisar no meu pé e vai doer, eu vou sentir medo, eu vou me sentir fraco em alguns momentos, vai ter dia, e eu não sei, né, se você já passou por isso, mas saiba que tem dias que a gente não tem vontade de orar. Eu sei que tem pessoas aqui, né, que oram todos os dias, né, mas saiba você que tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a carne grita, tem dia que a gente não quer ir para a igreja, tem dia que a gente está tão chateado que a gente não quer abrir a palavra para ler, mas é nesses dias que eu preciso me provar, é nesses dias que eu preciso mostrar que eu caminho por prioridade, não por vontade apenas, porque, amados, a caminhada com Deus não é só vontade, né? Se fosse só pela vontade, a gente nem começava. A caminhada com Deus é compromisso, caminhada com Deus é compromisso, não é à toa que a palavra do Senhor, Edgar, vai comparar a vida com Deus a uma aliança. Casamento é compromisso, a vida com Deus também é compromisso, nós somos noiva de Cristo, então é no dia difícil, é no dia feliz, né? Aí quem é casado, né, tem dia que o esposo, a esposa está arrumado, está cheiroso, está cabelo penteado, mas tem dia que só Jesus na causa, tem dia que a gente está só o bagaço, mas a gente continua porque o compromisso, eu estou pelo compromisso, não é qualquer outra coisa, é o amor que me move ali, e esse amor me gera um compromisso, e Deus chama isso ao povo, mostrem coragem, vai ter dia que vai ser difícil, mas permaneça firme, porque Deus é contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Uma última coisa que ele vai destacar aqui ainda é, sejam fortes, primeira coisa que ele vai falar, firmes na fé, segunda coisa, mostre coragem, terceira, seja forte. E aí eu gosto da palavra do Senhor, porque ela nos ensina coisas profundas, e forte no Evangelho de Jesus, ser forte não é ostentar força, isso aqui é muito interessante. Ser forte de acordo com o Evangelho de Jesus, não é eu ostentar uma força que eu tenho e que o outro não tem. Ser forte na Bíblia é abençoar o mais fraco. Quando a palavra do Senhor diz para nós, olha, seja forte, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, esteja atento àqueles que estão mostrando fraqueza. O forte na palavra não é aquele que mostra que é bom, é aquele que renuncia coisas em prol do mais fraco. A gente vê isso em Romanos, Paulo vai dizer para aquela igreja ali, olha, vai ter pessoas que vão se escandalizar por conta de algumas coisas, por causa de algumas comidas, algumas práticas, portanto, deixa de comer para não escandalizar o outro, para que ele não pereça. E aí ele vai dizer, seja o forte servindo o fraco. E aí, por exemplo, vou citar uma coisa da história da nossa igreja, por exemplo, o metodista ele faz um voto de abstenção do álcool. Todo membro que é recebido na igreja metodista, ele faz a leitura de votos e na instrução, antes de ser recebido como membro, tem a instrução, olha, nós somos abstêmio ao álcool como bebida. E ali são explicadas essas coisas, irmãos que foram recebidos aí por mim, por exemplo, vai lembrar das nossas aulas aí, você que foi recebido por outros pastores vai se lembrar da sua aula de preparação de batismo, e você sabe por que o metodista é abstêmio ao álcool como bebida? Porque lá no início do movimento metodista, lá na Inglaterra do século XVIII, havia, Patrícia, um problema social em torno do álcool que era muito grave. Há um momento onde crianças trabalhavam nas fábricas, naquela Inglaterra, na transição ali da indústria, né, Revolução Industrial, aquela coisa toda, muitas crianças trabalhavam, e crianças, irmã Beth, de 8, 9 anos de idade, já se tornavam alcoólatras, porque não tinham condições de ir para suas casas, e portanto tinham que dormir nas ruas frias, e para não sentir o frio, bebia para que pudesse se aquecer, mas aquilo, irmã Elza, gerava muito vício. E o Wesley cresceu naquele contexto, Florisvaldo, ele via o álcool destruindo vidas, famílias, destruindo muitas pessoas, e desde então, Viviane, no movimento metodista, eles fizeram um voto, não vamos consumir o álcool, porque o álcool devasta a sociedade que nós moramos. É Romanos praticado aqui, não vamos beber, porque o nosso consumo pode vir a atrapalhar um outro irmão que pode chegar aqui depois. Então, eles tomaram essa postura. O forte na palavra é aquele que se preocupa e serve o que está mais fraco naquele momento. E, amados, fraqueza é algo que
nós passamos na nossa vida. Hoje eu posso estar sendo o forte na vida de alguém, mas amanhã eu vou ser o fraco na vida de uma outra pessoa, vou precisar de ajuda. O forte é aquele que está atento às necessidades ao seu redor. Quando Paulo diz para a igreja, sejam fortes, ele está dizendo aqui, olha, estejam atentos aí, estejam atentos aos mais fracos ao redor de vocês. O forte não ostenta, o forte serve. Vou repetir, o forte não ostenta a sua força, o forte serve. Essa atenção, ela precisa estar muito ativa na nossa vida, e ele vai terminar essa palavra agora com uma conclusão. Ele abre o parêntese inicialmente dizendo, sejam vigilantes, abriu o parêntese, aí ele vai citar aqui 3 coisas, firmes na fé, corajosos e fortes. Agora ele vai fechar esse parêntese dizendo o seguinte, no versículo 14, façam todas essas coisas com amor. Façam todas essas coisas com amor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, você não vai fazer por vaidade, você não vai fazer por qualquer outro sentimento, você não vai fazer por qualquer outra motivação, tudo isso seja feito com amor. E aí lá em 1 Coríntios ainda, no capítulo 13, até quero ler esse texto com você, vem comigo, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, só folhear a sua Bíblia aí umas 2 folhinhas para trás, que vai estar aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 até o 3, que diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí voltando para o capítulo 16, versículo 4, leio novamente, façam todas essas coisas com amor. Façam todas essas coisas com a motivação correta, não é pela vaidade, não é por qualquer outra coisa. Ser forte na fé, conhecer a palavra, porque, amados, se tem uma coisa que é fatal na vida de um religioso, é ele ser um ortodoxo sem amor. A ortodoxia sem amor, o que é ortodoxia, pastor? Conhecimento da palavra, o conhecimento das escrituras, conhecimento de teologia, conhecimento de um monte de coisa. Se isso tudo não tiver amor, você vai ser uma máquina de moer gente. Infelizmente, foi o que o fariseu virou. O fariseu começou zeloso. O fariseu começava, irmão Ronaldo, gravando as escrituras. O fariseu era conhecedor de detalhes, ele memorizava, só que não tinha amor. Resultado disso, aqueles que se aproximavam dele, Jesus inclusive vai dizer uma palavra muito forte, quando ele vai falar do ai, né, aos fariseus, ai de vós fariseus, em um desses ais ele vai dizer, ai de vós, porque quando vocês fazem um prosélito, como assim? Quando vocês trazem alguém que se converte à fé de vocês tornam essa pessoa muito mais merecedora do fogo do inferno do que antes. Olha a palavra que eles receberam. Vocês tornam essa pessoa muito mais merecedoras do fogo do inferno do que antes. Jesus estava dizendo era o seguinte, quem dera essa pessoa continuasse do jeito que ela estava, porque vocês pioraram essa pessoa. Religiosidade sem amor. Quando a religiosidade sem amor é vivida, repito, ela se torna uma máquina de moer pessoas. Você pega um perdido e o torna mais perdido ainda, porque agora ele se torna um enganado. Ele pensa que ele está certo e pensa que está acima do bem e do mal. Sem amor, é um perigo, amados. Por isso, nós precisamos ler essa palavra com muito temor e tremor, com muita atenção, porque amor não é aquela coisa fantasiosa, né? Aquela coisa romantizada. Amor é um compromisso. O amor é o que nos faz nos mover para servir o outro e a gente acaba deixando de lado os nossos próprios interesses para viver o interesse de Deus. O amor nos coloca na nossa posição, ele define prioridades. E quando Paulo fala, viviam tudo isso com amor, é isso que ele está dizendo, olha, se preocupem de verdade com a vida daqueles que estão debaixo dos seus cuidados, da vida daquelas pessoas que caminham do lado de vocês. Então, fechando aqui, é como se ele fizesse um parêntese. Sejam vigilantes, abre parênteses, firmes na fé, corajosos e fortes, mas fechando parênteses, façam isso com amor.
vigilância com amor. Vigilância com a motivação correta. E eu quero avançar ainda aqui na palavra com você, que o nosso tempo está correndo, entrando no segundo ponto da mensagem. Vivam um ambiente de lealdade e honra. Vivam um ambiente de lealdade e honra. Esse texto vai seguir ainda dizendo aqui no versículo 15, vem comigo, versículo 15. Vivam um ambiente de lealdade e honra. Versículo 15 diz assim: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. O que Paulo está dizendo aqui agora nesse texto, nesse versículo, é para que eles vejam a vida dos irmãos que servem como cooperadores do reino de Deus. E ele vai dizer, olha, sujeitem-se a essas pessoas. Se sujeitar a outra pessoa significa abençoar a vida dela, seja a sua vida uma bênção na vida daquela pessoa que está caminhando do seu lado. E quando a gente fala, amados, sobre lealdade, sobre honra, é importante fazer uma distinção aqui. Honrar alguém, ser leal a alguém, ser companheiro de alguém, não significa ser corporativista, não significa ser bajulador. A honra bíblica, ela é honra que, se necessário for, traz correção. Por exemplo, o Rogério está caminhando do meu lado, eu honro a vida dele, eu sou bênção na vida dele e procuro agir de forma que o Rogério possa crescer todos os dias. Só que quando o Rogério der uma mancada, eu vou chegar na palavra e vou falar, Rogério, isso aqui não está correto, cara, isso daqui vai te prejudicar lá na frente. E a mesma coisa eu, quando eu pisar fora, o Rogério vai chegar e falar, olha, Cleiton, isso aqui não tá correto, isso aqui vai te prejudicar lá na frente. A honra não exclui correção quando necessário, mas correção em amor. Volta o versículo 14, é correção não para humilhar, né? Para mostrar que tu não vale nada e eu sou, não, é para que nós possamos crescer juntos. E aí eu gosto muito daquela palavra de Atos, né? Quando Apolo estava pregando, Priscila e Áquila estavam ouvindo, e eles viram que Apolo era um pregador poderoso na eloquência, nas escrituras, só que eles perceberam uma coisa, Simone, faltava algo na pregação de Apolo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o irmão Ronaldo Apolo, levaram para o canto. O texto bíblico vai dizer que eles retiraram Apolo dali, instruíram ele naquilo que ele precisava, e Apolo saiu pregando melhor que antes. O que isso significa? É aquilo, nós honramos no público e vamos corrigir no privado, sem exposição, sem humilhação, porque a correção é para o crescimento. E é isso que ele está deixando claro aqui nessa palavra. Sejam pessoas que honram as outras, sejam leais, mas não podemos confundir isso com bajulação, porque infelizmente, aí faço aqui um comentário necessário, infelizmente a gente vê por aí a honra sendo usada como instrumento para dominar pessoas, instrumento para acorrentar pessoas. Não, você tem que me honrar, você tem que honrar minha vida, então você tem que fazer tal coisa, você tem que me dar tal coisa, tem que fazer. Amados, a honra é algo que parte do coração, é algo que precisa partir de um coração sincero, para crescimento. Quando Paulo fala aqui então sobre essas pessoas da casa de Estéfanas, ele está falando aqui no versículo 16, quero até ler de novo. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, pessoas que abençoam vocês, pessoas que são companheiros de lutas, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Estéfanas era uma das lideranças da igreja de Corinto. Uma curiosidade para você, Estéfanas era um dos responsáveis de levar as cartas da igreja para Paulo. E eles foram escolhidos dentro da comunidade. E é interessante que Paulo vai dizer aqui no final do versículo 16, né? Honrem ele, mas também todo aquele que é como ele. Ou seja, não é honrar só quem tem cargo, quem tem função, é honrar todo aquele que vive no mesmo espírito que aquela pessoa. Dependente do que faz, dependente do que aquela pessoa faz na igreja, se canta no altar,
se varre lá fora, né? Se varre lá fora, se está limpando, se acende, apaga a luz, se tranca a igreja, não interessa o que ela faz, se a pessoa é da intercessão ou se a pessoa é, independente do que ela faz, honra essa pessoa, honra ela, seja bênção na vida dela. A gente precisa ter essa visão que esse texto traz. E digo de novo, quem que está recebendo essa palavra? Uma igreja que estava rachada. Ele está dizendo aqui, mostrando para eles, olha, vocês estão brigando para se dividir, enquanto a atenção de vocês tinha que ser quem vai lavar o pé de quem. Bispo Rangel sempre destaca isso para nós, os pastores, quando tem os encontros de pastores, ele fala assim, a única competição que eu quero ver na região é a competição de quem vai lavar o pé de quem. Quando ele fala de competição, é claro que ele não está falando, né, de brigar, mas é de chegar, lavar o pé, servir, ser bênção. O negócio de competir para qualquer outra coisa é coisa do capiroto, né? Isso aí é coisa que não cabe em nosso meio. Então, Paulo vai dizer isso para eles, olha, viva um ambiente de lealdade e de honra, porque um ambiente de lealdade e honra é um ambiente que faz crescer. Como é bom estar num ambiente assim, um ambiente assim que faz crescer, um ambiente de lealdade, um ambiente de cuidado. Então, amados, a gente tem que se atentar a isso também. Última coisa para destacar e terminar aqui a palavra nessa manhã, versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Termino aqui nessa palavra, destacando o último ponto aqui, reconheçam os frutos dos que te abençoam. Reconheçam os frutos dos que te abençoam. E aí eu trago aqui uma palavra curta, mas que vai ser muito prática para nós. Esteja atento, abra os seus olhos para ver quantas pessoas são bênção na sua vida. Às vezes quando a gente lê uma palavra como essa, a gente já é levado a pensar logo em quem, né? O pregador, o professor, o discipulador, mas muitas das vezes aquele irmãozinho que compartilha a semana com a gente lá, ele abençoa a vida da gente de uma maneira tão especial, que às vezes a gente não se atenta, a gente pensa que o único que abençoa é que tem um microfone na mão. O que tem um microfone na mão pode ser bênção na sua vida, mas tem muitos outros que te abençoam no dia a dia, que às vezes a gente esquece de honrar, a gente esquece de abençoar. É aquele que a gente manda mensagem durante a semana, fala, fulano, ora por mim aí, porque o negócio apertou aqui, fulano, ora por mim aí, que o negócio estreitou, é o vizinho, é o amigo, é o companheiro, reconheça o fruto na vida dessa pessoa, não deixa de reconhecer. E essa palavra, ela é muito atual, amados, a gente vive num tempo aí de cancelamento, né, uma geração que cancela facilmente, essa expressão agora está em alta, especialmente na internet, né, alguém fez alguma coisa que nos desagrada, a gente cancela a vida daquela pessoa, não serve para mais nada. E eu trago aqui um relato para fechar essa palavra. Eu lembro que uma vez, um pastor que eu gosto muito, pastor até conhecido aí, foi cancelado numa dessas coisas aí da internet, né? Deu uma fala e aquela fala dele viralizou, que é uma das coisas que eu até vou abrir o coração aqui para a igreja, uma coisa que me dá um certo medo é esse negócio de culto gravado, né? Que a pessoa pega vídeo, às vezes corta um pedacinho, o versículo fora do contexto é um perigo, a pregação também, quando recorta, dependendo do que a galera fizer, é complicado. Mas esse colega, esse pastor, passou por uma situação como essa, pegaram um pedaço de uma de suas pregações e viralizou na internet, viralizou em vários grupos aí de WhatsApp, e por um acaso eu tenho contato com esse pastor no WhatsApp, tenho um prazer de poder ter contato com ele, e eu vendo aquelas coisas todas e aquela fala, eu vi o cortezinho, eu falei, falou uma besteira agora escandalosa, né? Só que aí eu fui depois ver o contexto todo da fala e eu vi que na verdade o corte foi maldoso. E aí eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque está todo mundo cancelando, e aí você imagina a cabeça da pessoa, né? Imagina um monte de gente falando de você e te destruindo, e aí peguei lá, tinha um WhatsApp dele, mandei uma mensagem, falei, fulano, olha, você foi bênção na minha vida em muitas palavras que você pregou, você abençoou muito a minha caminhada, você é um amigo, tive a oportunidade de me encontrar com você em alguns momentos, minha vontade nesse momento era de te dar um abraço, e assim, quero dizer para você que conta aí comigo no que você precisar. Por que eu estou contando isso daqui, amados? É reconhecer o fruto das pessoas, mesmo no momento difícil dela, que às vezes é no momento de baixa ali que todo mundo vira as costas e a ingratidão vem.
E às vezes é naquele momento que ela mais precisa de uma palavra. É no momento, às vezes, que ela está passando uma situação em família, está passando uma situação no trabalho, passando uma situação difícil, e é reconhecer o fruto para fortalecer. Olha, sua vida é uma bênção. E às vezes mesmo quando ela erra, e aí volta na palavra, né, do ambiente de honra. Olha, fulano, você errou, mas não para por isso. Se levanta, corrige o que precisar ser corrigido e continua a caminhada. Por quê? Porque você é bênção. Você tem fruto, o fruto na sua vida abençoa a minha vida, eu não quero ser um ingrato. Portanto, amados, a gente tem que ter essa palavra aqui como uma palavra assim muito prática para a nossa vida. Eu quero até ler de novo aqui, o versículo 17 e 18, olha só. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Poxa, eles foram bênção, eles me abençoaram. E porque trouxeram refrigério do meu espírito e ao de vocês também, deem o devido reconhecimento a homens como esses. Repito, Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja de relacionamentos quebrados, de relacionamentos rachados, uma igreja dividida. Eu fecho essa palavra, então, amados, com considerações finais aqui para nós, dizendo o seguinte: esses conselhos são preciosos para construirmos uma igreja saudável. Se a gente pegar só esse trecho aqui e procurar colocar ele em prática na nossa vida e trabalhar ele para construir uma igreja baseado nele, a gente constrói uma igreja muito saudável. A gente vê nesse texto aqui uma igreja que tem fundamento na fé, uma igreja que tem coragem, uma igreja que tem força, uma igreja que vigia, que faz tudo em amor, uma igreja que honra. Honrar é valorizar os acertos e corrigir os erros. Uma igreja que reconhece os frutos. A pessoa falhou naquele momento, eu não vou esquecer de todo o passado dela, eu vou abençoar a vida dela aqui agora para que o meu irmão possa se levantar e fazer de novo as coisas boas que ele vinha fazendo. Se a gente pegar esse texto e a gente praticar aqui na IMEF, por exemplo, a gente constrói uma igreja ainda mais forte, uma igreja que avança muito, muito e muito mais. E que a gente possa olhar para esse pequeno texto e encontrar aplicações para a nossa caminhada diária. Que a gente possa ser uma igreja de gerações, uma geração que trabalha para que a próxima seja ainda melhor, para que a próxima vá ainda mais longe, que os nossos filhos tenham uma igreja melhor para congregar do que a que nós temos, e que eles tornem a igreja melhor para os nossos netos, e por aí vai. Que a nossa caminhada, ela seja visando isso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar. Você vê aqui nesse texto que não tem escolha, não é questão de, pastor, olha, ou você conhece muito a palavra, ou você é uma pessoa de coração muito bom. Amados, essa é uma das piores divisões que a gente pode fazer. Às vezes a gente olha e fala assim, tem a igrejinha lá que tem, os pessoal lá não conhece muito, mas amam, que é uma beleza. Tem uma igreja lá que não ama muito não, mas a palavra é muito boa. Amados, Deus não tem isso para nós não, Ele quer que a gente busque essas duas coisas juntas. Conhecer a palavra em amor. Então que o conhecimento também não nos torne soberbos, né? Que a gente possa permanecer na humildade, conhecendo a palavra, buscando aí o fundamento da fé, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa instrução. Senhor, obrigado por essa palavra, por essas orientações finais aqui da carta de Paulo aos Coríntios. Nós te agradecemos, Senhor, porque são palavras, conforme dito aqui, muito práticas. São palavras, Senhor, que apontam para coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida de uma igreja. Que a gente possa, Senhor, ser vigilante, que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, permanecer firme na fé, no fundamento, na palavra, que a gente possa ser corajoso para enfrentar os altos e baixos dessa vida, Senhor, que a gente possa ser forte, abençoar aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que carecem de ajuda, e possamos fazer tudo isso em amor, Senhor, em nome de Jesus. Faça, Senhor, da IMEF uma igreja forte para abençoar, Senhor, as famílias, abençoar as casas, abençoar a vida de cada pessoa que passar pelo nosso caminho. Abençoa, Senhor, o teu povo espalhado pela face da terra. Senhor, levante, Senhor, cada vez mais um povo que ama a tua palavra, um povo, Senhor, que ame o Senhor, que queira realmente, Senhor, ser imagem e semelhança
do Senhor nessa terra, imitadores de Cristo, conforme a tua palavra também nos ensina, Senhor. Nos ajude, queremos ser uma igreja forte, uma igreja para abençoar esse tempo que nós vivemos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos, nos ajude a praticar, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus, Deus continue abençoando aí as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda ao Senhor, semana abençoada.